Maringá é uma cidade de referência econômica e urbana. Mas a qual custo ela foi construída? Ela teria tido favelas? E o que aconteceram com essas habitações irregulares? Vamos revelar parte de um passado pouco conhecido de nossa cidade. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. É necessário ponderar que para esse vídeo vamos considerar como habitação popular irregular suas diferentes formas de manifestação, tais como favelas, cortiços, autoconstruções nas periferias e ocupações de prédios abandonados. O projeto urbano original de Maringá previu uma composição socioespacial definida por núcleos, o centro e os bairros em seu entorno. Previu-se também uma zona industrial, a qual foi abastecida por uma vila de operários. No entanto, essa concepção acabou por segregar outras regiões periféricas que já estavam sendo ocupadas naquele período, como por exemplo o Mandacaru, a Zona 7 e também a Vila Morangueira. Ao contrário do que se disseminou ao longo dos anos, não era um processo tão simplificado adquirir lotes pela cidade. Havia sim algumas facilidades que eram disponibilizadas pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Mas essas facilidades não atingiam os mais carentes como um todo. Obviamente, a estratégia da companhia focava o viés econômico, afinal, era um negócio e não um benefício social. De fato, muitos que aqui chegaram conquistaram o tão sonhado Eldorado. No entanto, uma grande quantidade de pessoas sofreu diversas mazelas devido à falta de amparo social. Famílias inteiras chegavam diariamente na estação ferroviária da cidade e ficavam à mercê de oportunidades que pudessem surgir. Relatos apontam que, por vezes, essas famílias ficavam no centro da cidade, vagando por dias. A maioria conseguia trabalho nas fazendas do entorno, mas uma quantidade se transferia para barracos improvisados pela Vila Operária. Lá, alguns homens se organizavam em grupos de poceiros, que era a profissão responsável por abrir e edificar poços artesianos pela cidade. Importante ressaltar que a Zona 3, ou Vila Operária, foi concebida para atender as populações mais carentes. No início dos anos de 1950, seus terrenos eram comercializados a preços mais reduzidos do que em outros pontos da cidade. Alguns dos que não conseguiam emprego ou alguma oportunidade temporária, desiludidos, obtinham um bilhete gratuito para seguir até a próxima estação ferroviária. Era uma espécie de higienização social que existia na época. Segundo relatos, havia um vagão especialmente preparado para essa finalidade e que ia recolhendo as pessoas nessas mesmas condições ao longo do trecho ferroviário do norte e noroeste do Paraná. Em fevereiro de 1953, a Revista da Semana,
de circulação nacional, veiculou uma série de 3 reportagens feitas pelo jornalista Vinícius Lima, depois deste ter estado em Maringá e Londrina. Contexto diferente dos ufanistas que estamos acostumados a ler, Lima foi às ruas entrevistar pessoas e verificar de perto a situação dessas cidades. Segundo foi constatado, os terrenos em Maringá na época tinham valores equivalentes aos de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ainda foi a primeira vez que um veículo de comunicação mostrou a existência de barracas improvisadas próximas à estação ferroviária. Era a prova de que nem todos conseguiam emprego ao chegar em Maringá. A urbanização acelerada, sem a presença do Estado, criou uma distribuição de renda polarizada, estabelecendo uma classe com salários insuficientes para o acesso às necessidades básicas, como habitação, por exemplo. Essa constatação contribuiu para o aumento de formas de ocupações irregulares por Maringá. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, a cidade transbordava em problemas sociais que ocasionavam o crescimento de diversos núcleos precários e de extrema pobreza, poucas vezes relatados nos livros e nas entrevistas com pioneiros. Para se ter uma ideia de como essa situação era presente no cotidiano de Maringá, uma pesquisa recente mapeou que entre 1947 e 1964 a cidade contava com 4 favelas e 11 cortiços, os quais estavam espalhados em sua maioria pelo projeto urbano original. Quanto às favelas, eram a Cleópatra, Bosque, Santa Maria Gorete e uma situada na Vila Vardelina. Uma das que ficou mais conhecidas foi a favela Cleópatra, que ficava ao lado do cemitério municipal de Maringá, margeando parte da Avenida Juscelino Kubitschek, próxima à então colônia dos funcionários do frigorífico Luso-Brasileiro Central. Tendo sido criada na década de 1950, a favela Cleópatra recebeu ações públicas de erradicação a partir da década de 1960, durante a gestão do prefeito João Paulino Vieira Filho. Posteriormente, o local seria ocupado pela Vila Cleópatra. A favela Bosque, que também nasceu na década de 1950, estava instalada às margens do atual Parque do Ingá, próximo do então lixão da cidade e do matadouro municipal, onde hoje está a Unicesumar. A favela Santa Maria Gorete, por sua vez, recebeu esse nome por ficar próximo à igreja Santa Maria Gorete. Ela estava situada na esquina da Avenida Paraná com a Avenida Colombo. Essa área inicialmente estava prevista para a edificação de um hospital. Como as obras não foram executadas, o espaço abandonado pelo poder público resultou na ocupação irregular. E a última favela mapeada por essa pesquisa estava situada na região do Mandacaru, na Vila Vardelina. Quanto aos cortiços, esses foram construídos pelos próprios donos dos terrenos, já com a pretensão de lucrar com os aluguéis. Assim, as famílias mais pobres, desejando ficar mais próximas à área planejada e central de Maringá, se amontoavam em pequenos cômodos e casebres edificados em um mesmo lote. Vale destacar alguns deles,
como o da colônia portuguesa, os cortiços de José de Suspensório na Vila Operária, próximo da atual Avenida Gedner, além dos que funcionaram pelo Maringá Velho e também pela Zona 7, entre muitos outros. Se concentravam nas favelas principalmente nordestinos e boias-frias da região. Segundo o relato de um ex-morador, ao chegar na favela, o interessado poderia adquirir um rancho, como eram popularmente conhecidos os barracos construídos em um terreno sem demarcações. Na favela Cleópatra, eram centenas desses ranchos feitos de lâminas de madeira que sobravam das serrarias, os quais eram colocados como paredes e cobertura. O piso era de chão batido, que é quando a terra fica exposta. De fato, não havia qualquer condição de higiene e assistência médica. Esse mesmo ex-morador revelou que em seu barraco moravam 9 pessoas e que 2 de seus irmãos morreram ainda crianças, devido à ausência de amparo médico. Não há nenhum registro de intervenção do poder público municipal nessas ocupações irregulares ao longo da década de 1950. Isso foi ocorrer apenas no início dos anos de 1960, quando as favelas Cleópatra e Bosque, localizadas no limite sul do plano original urbano, passaram a ser entendidas como um problema para a expansão territorial de novos bairros, bem como um atraso para a economia local. A ação imobiliária, ancorada por proprietários de terras vizinhas às favelas, fez com que incorporadoras e construtoras pressionassem o poder público para neutralizar as ocupações irregulares. Então, teve início o período de uma grande ampliação urbana, que foi sustentada pela preocupação em sedimentar a imagem de Maringá como uma cidade próspera, moderna e ausente dos problemas comuns dos grandes centros. Esse discurso foi sendo reforçado ao longo das décadas, induzindo à memória coletiva de que nossa cidade nunca teve favelas, apagando a presença dessas pessoas em nossa história. Aqui vale um apontamento necessário para contextualizar uma instituição muito importante na cidade. O Lar Escola da Criança de Maringá entrou em funcionamento em maio de 1963. Embora hoje seja considerado uma região privilegiada da cidade, o Lar Escola foi instalado na rua Martim Afonso, que na época estava situado no centro do problema social, próximo a 2 favelas, a Cleópatra e a Bosque. João Paulino Vieira Filho revelou que quando iniciou o processo de desfavelização em Maringá, no início da década de 1960, não havia qualquer tipo de política habitacional ou social. O Poder Executivo local se apoiou nos episódios frequentes de violência, sobretudo na favela Cleópatra, para justificar os atos do Executivo. Com isso, o prefeito criou grande polêmica na época. Segundo um ex-morador da favela Cleópatra revelou, a prefeitura dava um aviso, mas as pessoas que não tinham para onde ir permaneciam no local. No final de 1963 e começo de 1964, as máquinas começaram a destruir alguns barracos. Foi quando os habitantes daquela ocupação irregular se mobilizaram, ficando na frente das motoniveladoras e jogando pedras contra os funcionários públicos. 2 personalidades foram em defesa dos moradores das favelas naquela época: o vereador Bonifácio Martins
que havia sido eleito pelo Partido Social Trabalhista em 1960, e o então bispo Dom Jaime Luiz Coelho. Martins dialogava com viés ideológico partidário, relacionando as lutas do proletariado e dos trabalhadores rurais. Dom Jaime, por sua vez, trabalhava com uma visão mais humanista. Como muitos não queriam deixar suas moradias, a gestão pública municipal estruturou uma pequena política de acordo para enviar essas famílias para cidades da região, com destaque para Sarandi e Mandaguaçu. Outros também foram convidados a se mudar para o atual conjunto Ney Braga, mas a maioria não aceitou, porque era um bairro muito longe do centro da cidade e a Avenida Alziro Zarur ainda não estava urbanizada. Mesmo que limitadas, essas ações de enfrentamento fizeram com que a higienização social praticada pelo poder público municipal reduzisse o grau de intensidade que vinha executando naquele início da década de 1960. De fato, era necessário buscar políticas públicas para amparar as pessoas mais carentes. A favela da Vila Vardelina, na região do Mandacaru, passou a ser assistida pelas irmãs vicentinas do albergue Santa Luísa de Marilac. Essa ação culminou na criação do Núcleo Social Papa João XXIII, sob a liderança de Dom Jaime Luiz Coelho. Foi uma grande ação do poder público municipal para regularizar uma série de loteamentos ocupados de forma irregular naquela região. Capitaneado por Dom Jaime, o Núcleo Papa João XXIII se constituiu na principal ajuda da cidade italiana da Brescia para Maringá. Esse apoio previu a construção de 50 residências de madeira em um terreno que foi doado pela prefeitura. Em setembro de 1972, 10 dessas casas estavam prontas, sendo todas abastecidas com água tratada e energia elétrica. A partir desse momento, o Estado do Paraná e o município de Maringá se mobilizaram em prol de uma política para a criação de conjuntos habitacionais que pudessem atender famílias de classes mais populares em diversas regiões da cidade. Mesmo assim, a situação de vulnerabilidade social não foi plenamente sanada. Em maio de 1975, o jornal O Diário do Norte do Paraná noticiou a morte de um morador na ocupação conhecida como Favela da Ferroviária, que ficava na Avenida Pedro Taques. Segundo a nota, o local reunia diariamente diversas famílias que passavam por Maringá. Durante a segunda gestão de João Paulino, entre 1977 e 1982, o processo de desfavelização teve continuidade. No entanto, agora ancorado a políticas públicas de habitação. Uma dessas ações foi a entrega do conjunto residencial Inocente Vila Nova Júnior, composto por 1.021 casas populares, o qual foi viabilizado pelo Banco Nacional da Habitação, o BNH. Naquela mesma década, ainda seria criado o Núcleo Social Santa Felicidade. Maringá, sim, teve favelas. Ainda hoje possuem famílias morando em casebres e situações de grande vulnerabilidade social. É necessário enxergarmos essas pessoas para que possamos cobrar cada vez mais políticas públicas de amparo aos mais necessitados. E aí? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo do Maringá Histórica. Se você realmente gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares, que toda semana nós traremos vídeos novos sobre a história de Maringá. Vocês já sabem, há história em tudo que vemos. Um abraço
e até a próxima!